Bom, gente, muito bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Chegado? Beleza. Sejam muito bem-vindos, então, à nossa palestra de hoje. A gente vai falar um pouquinho aí sobre criatividade. Eu acho que é um dos assuntos que a gente vai mais tratar aqui durante esses momentos que nós vamos passar juntos. Então, eu espero que a gente tenha um papo bem tranquilo, que a gente consiga conversar bastante. Eu queria passar algumas ideias para vocês. A ideia da proposta de hoje é mediar e facilitar algumas questões, né? Então, a ideia que eu quero conversar com vocês hoje é que a gente olhe para algumas situações de outra maneira, né? Então, vocês estão vendo o desenho aí do Wazowski, ali da Universidade de Monstro, foca bem nesse cara aí, que a gente vai falar bastante sobre algumas posturas aí que eu acho legal a gente comentar. Então, primeiro eu queria me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor Luiz, né? Eu sou formado em administração de empresas pela Unicastelo, em análise e desenvolvimento de sistemas pela Faculdade de São Paulo e em pedagogia pela IBRA, né, Instituto Brasileiro de Ensino. Também sou pós-graduado em tecnologia aplicada à educação e sou estudante de pós-graduação em gestão escolar e também em docência no ensino superior. Sou Microsoft Innovation Educator Expert, uma certificação Microsoft para professores, também sou certificado Google e sou embaixador do Instituto DevOps aqui no Brasil, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Sou coordenador geral de uma escola técnica, professor na Faculdade de Rio Branco, professor na Universidade de Mackenzie, professor conteudista do Grupo Ser Educacional, também trabalho no Colégio Adventista como professor de Sistemas de Informação e também sou palestrante. A minha formação ela é voltada mais para a área de tecnologia e também aplicando um pouquinho para a área da gestão. E sou aluno de escola pública, me formei aí em 2006 e passei a vida inteira estudando no ensino público e depois disso trabalhei também em algumas instituições estaduais, federais, estudei instituições nesse sentido e também na instituição privada aí nas graduações. Minha maior conquista não foi nenhuma dessas, e isso daqui para mim é o de menos. O que eu tenho de maior conquista mesmo foi esse bebezinho aí que vocês estão vendo, meu filho, é o Antônio, ele tem aí 1 ano, e esse menininho, ele me motiva a sair de casa, me motiva a ver o mundo de outro jeito. Depois que você vira pai, a gente geralmente fala que o mundo muda, e de fato muda mesmo. E a minha pergunta, e o que minha inquietação é como que vai ser o mundo quando esse menininho estiver na idade de vocês aí, estiver entrando para o ensino médio, estiver entrando para uma faculdade, o que vai ser desse menino, o que vai ser do mundo em volta desse menino quando ele estiver mais velho? Porque a gente percebe que quando a gente fala sobre tecnologia, o pessoal fala, nossa, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Alguns acham que tecnologia é só redes sociais, outros acham que tecnologia é uma coisa que é do futuro, mas a verdade mesmo é que o mundo todo está se mobilizando aí para que ferramentas tecnológicas possam adentrar a casa das pessoas. Essa pandemia, por exemplo, ela provou para a gente que, de fato, a tecnologia ela tem aí a sua força, tem ali a sua condição de atuação. Então, eu imagino muito que esse menininho ele vai ter um futuro totalmente diferente do que eu tive, totalmente diferente do que vocês estão tendo, porque o mundo ele está mudando de uma forma muito rápida e essa mudança no mundo ela nos força a olhar as coisas com outros olhos. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é um treinamento aí que você possa começar a olhar de outra forma algumas coisas, entender também contextos que às vezes a gente olha e não entende de onde surgiu, como que funciona, para que você possa se tornar aí, então, um profissional de excelência, uma pessoa que tem a condição aí de entrar em qualquer empresa, em qualquer instituição e dar o seu melhor e se entregar de maneira muito interessante. Então, eu espero que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar pelo chat também, a gente vai conversando. E não se preocupem tanto com entender ou com as perguntas em si, mas se preocupem em tentar absorver aquilo que for melhor para você. Obviamente, o que eu falar aqui pode ser que seja válido para muita gente, pode ser que não sirva para algumas pessoas, mas o interessante é que você reflita, que você pense e talvez a gente possa estar aí te ajudando de alguma forma. Bom, então vamos partir desse princípio. Eu queria ver se a gente consegue fazer um bem bolado aqui. Vocês estão com o microfone aberto aí, todo mundo? Vocês conseguem abrir? Se eu precisar que vocês abram? Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quiser responder, pode ficar à vontade aí no chat ou então responder abrindo o microfone e vocês me respondem, tá? Alguém sabe o que significa eureka? De onde vem essa palavra aí? Vamos ver. Se alguém se arrisca, pode arriscar mesmo. Aqui a gente vai se divertir. Latim.
Eureka. Quem sabe me dizer? Alguém quer Tipo, chutar? significa descobrir, tipo, olha, descobrir, tá ligado? Um bagulho assim, sei lá. Descobrir. Pô, cara, é isso. Perfeito. A gente já ouviu falar essa palavra? Alguém já ouviu falar essa palavra de algum jeito? Alguém falou tipo, perto de você em alguma situação assim? Eu lembro que quando a gente estudava muito química na minha autoescola, no Morato, o meu professor ele tinha muita mania quando a gente descobria alguma coisa, ele falava de brincadeira. Pô, cara, Porque Eureka sempre é foi muito química. usado por químicos, né? Perfeito, é isso mesmo. Vou contar para vocês aqui rapidão a história da Eureka e aí a gente vai entender isso aí, tá? Se você não ouviu essa palavra Eureka, essa palavra surgiu aí por Arquimedes, que era um químico, exatamente do jeito que você comentou agora. Químicos adoram essa palavra, eu adoro Eureka. Eureka para mim é muito bom. E o que acontecia? Ele vivia ali no Reinaldo, na Sicília, isso em 287 a.C., né, mais ou menos nesse período ali. Ele morreu em 287, ele viveu nesse período ali, em 215, por aí, na Sicília, uma região ali da Europa. E ele vivia com esse rei aqui, cara. Esse rei chamava Hierão, né? Hierão II. Esse rei ele tinha uma característica interessante porque ele era muito mau. Ele era um rei ruim. Ou seja, ele não era uma pessoa muito fácil de se lidar. E o que aconteceu? Ele tinha ali uma equipe chamados de ourives, que eram pessoas que trabalhavam com ouro. Ou seja, produziam peças de ouro. E aí ele pediu uma coroa para esse reinado. Olha que legal. Ele foi lá e pediu uma coroa para esse pessoal. E ele pediu essa coroa, o pessoal produziu a coroa, os ourives produziam a coroa para ele. E o que aconteceu? Ele desconfiou que aquela coroa não era ouro de verdade. Então, ele chamou o cara mais sábio da cidade naquele momento, que era Arquimedes, e trouxe ele até a presença do rei e falou o seguinte: olha, eu preciso descobrir se essa coroa, de fato, ela é de ouro, só que você não pode destruí-la. Aí o Arquimedes ficou pensativo assim, mas como? Então, você vai tentar descobrir. Só que é o seguinte, se ela for de ouro, tá tudo certo. Se ela não for de ouro, eu vou matar os ourives, os caras que fizeram para mim, eles vão morrer. Agora, se você não descobrir, você que vai morrer. Pegou a ideia? Então, certamente, Arquimedes saiu da presença do rei motivado, naquela motivação assim, porque agora ele tinha um motivo real ali para poder aplicar o seu conhecimento. Vocês concordam comigo? Então, agora, Arquimedes tinha ali tudo na mão, porque, cara, se ele não descobrisse, ele iria morrer. E Arquimedes foi para casa pensar em como que ele poderia resolver esse problema da coroa. Porque, de fato, como que ele poderia descobrir se era ouro ou se ele não derretesse o ouro? Como é que ele saberia se era ouro de verdade ou se era lata ou qualquer outra coisa? Então, continuando a história, Arquimedes sai motivado da sala do rei, que agora ele tinha um motivo para uma ação, e passou a pensar, e aí, durante o seu banho, ele estava numa banheira, pensando no assunto, e aí ele sacou o que ele deveria fazer. Ele mergulhou na banheira e sacou o que ele deveria fazer. E saiu gritando pelas ruas: Eureka, 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 eu descobri. O que ele descobriu? Que a densidade do ouro é diferente dos outros metais. Então, se ele afundasse a coroa, ele saberia, se pegasse o ouro e afundasse, pegasse lata e afundasse, a densidade, a forma e a velocidade que eles afundariam ou não seriam diferentes. Ele poderia provar para o Arquimedes, então, se ele poderia, então, fazer alguma questão ali, se era de fato ouro ou não. Então, eu queria que vocês hoje saíssem daqui motivados, não precisa sair pelado, que nem Arquimedes, mas motivados aí, que nem Arquimedes saiu pela rua de Sicília, entendendo aí todos os contextos que a gente pode estar fazendo ali. Então, essa foi a história de Arquimedes e ele passou por um problema para poder achar uma solução. Isso é uma coisa que acontece com a gente todos os dias. E o brasileiro, ele é um camarada que é muito criativo e por necessidade ele acaba sendo criativo. E existe também uma questão importante que eu quero que vocês entendam agora, que é a diferença entre as coisas que são, de fato, boas ou não, né? E para que você entenda isso, tem um desafio para vocês aqui agora. Qual que é o melhor despertador desses aqui? Quem sabe me dizer? O da esquerda ou da direita? Podem chutar. Vamos lá. O da esquerda, porque ele não tem a função soneca. O da esquerda? Tá. E qual que você... O relógio. O despertador, o relógio. Tradicional. E qual que vocês usam? O celular. Celular. Todo mundo.
Olha só, e isso, vocês acham que isso aqui já é o suficiente? É uma inovação, isso que vocês estão vendo aqui agora? É uma solução de problema? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, sim. Mas o outro não era funcional? Não era bom? Era. Só que era mais difícil. Mais difícil. E esse aqui é mais fácil. Eu vou mostrar para vocês o que existe disso aqui. Acho que é bacana vocês conhecerem. Vocês acham que pararam por aqui? Ó, o cara tinha um despertador e ele passou para o celular. Isso todo mundo migrou para isso, eu também uso celular. Mas olha que coisa legal. Pensaram em coisas diferentes. Só para vocês poderem entender. Esse despertadorzinho que tem rodinha aqui, isso aqui tudo existe, tá, gente? Ele é um despertador que ele corre até você, até perto de você e fica despertando. Se você não levantar para poder parar ele, ele foge de você e volta de novo. Olha que legal. Ou seja, você precisa levantar da cama para você poder desligar ele, senão ele vai saindo de perto e voltando até você acordar. Funcional? O que vocês acham? Funciona bem? Sim. Melhor que o celular? Sim, né? Porque o celular você pode colocar lá e voltar a dormir. Perfeito. Exatamente. Esse aqui é um outro que tem aqui do lado, é um Altair. Você tem que fazer, acho que 10 vezes isso aqui, ó. Você vai fazendo aqui, ó, até ele parar de tocar. Se você não fizer 10 vezes, ele não para de tocar. Ou seja, quando você fizer 10 vezes o movimento ali de exercício, você já acordou. Não tem como você ficar dormindo, né? Então também é um bacana. Esse outro aqui de baixo eu achei muito legal, cara. É um alvo. Você tem que pegar, é um laser que você vai mirar no alvo. Então você vai apertando ele até ele, de fato, parar o alvo ali. Se você ficar tremendo a mão, por exemplo, ele não para de tocar. Então também é um outro que é interessante. Esse detalhe, a gente está falando sobre a mesma coisa. A gente está falando sobre acordar pessoas. E esse outro alarme aqui de tapete, né? Então você tem que ficar em cima dele por um tempo, até que ele pare de tocar. Se você não ficar de pé em cima dele, ele não para de tocar também. Poxa vida, cara, bacana. Esses negocinhos são legais? O que vocês acham? É interessante? Mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa de ter um despertador normal em casa, né? Esse daqui eu não vou nem falar o que faz se você não despertar ele. Imagina, brincadeira. Então, e assim, o povo brasileiro tem muita criatividade, cara. A gente tem aí o sentimento de resolver problemas. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um anel abridor de garrafa. Hoje em dia é muito comum, né? Mas olha que ideia genial essa, cara. Você colocar uma coisa no seu dedo para poder abrir uma garrafa. É bacana. Esse aqui foi um cara do home office aí, ó. Pô, tá trabalhando, quer deixar o pé mais confortável, colocou uma redinha. São coisas bem interessantes. Esse cachorrinho aqui é muito engraçado. Ele não saía de perto do dono de jeito nenhum. Então ele foi lá e falou assim, bom, já que você não vai sair daqui, vou te usar para alguma coisa. Então ele foi lá e colocou ali uma roupinha com as ferramentas para poder ajudar no trabalho. Esse daqui também é bacana, as mães devem adorar, né? Que é você limpar a casa, quando você entra em casa, você colocar um chinelo desse. Deixa o piso sempre interessante. Esse aqui também achei bacana vocês conhecerem. São aí, é uma pasta de dente, só que você vai dobrando ele ali, né? São invenções simples, gente. Você vai dobrando ali para poder ir, de fato, usando a pasta direitinho. Esse aqui é uma caneca bacana também, que ela permite você ver a temperatura, então você consegue saber aí se está quente, se está frio. Então também é uma ideia inovadora ali, uma ideia para você poder, de fato, saber se o seu café está quente, se não está. Né? Esse aqui eu achei genial, cara. Como é que os caras pensaram nisso? Né? De colocar um ventiladorzinho para poder, de fato, esfriar um pouco a comida ali. Eu achei muito bacana. Esse aqui foi um projeto também que eu achei legal, que eu achei muito bacana, esse que foi produzido por alguns alunos nossos. Eles colocaram ali um sensor de movimento. Esses olhozinhos que vocês estão vendo ali são um sensor de movimento para cegos. Então, o pessoal está andando na rua de boné. Quando chega próximo ali de algum objeto, ele começa a apitar. Também é uma inovação muito bacana. Então, por que eu estou trazendo para vocês essas ideias? São problemas que surgiram, são problemas que aconteceram, então são situações que foram surgindo e que foi necessário que tivesse muita criatividade. Então, a minha ideia hoje é trazer para vocês algumas coisas, algumas ferramentas para que você possa ser criativo, para que você possa ser inovador e para que você possa, de fato, ali, fazer com que as coisas possam acontecer. Bom, então, só para vocês entenderem o contexto, a gente mostrou aqui algumas invenções ali, coisas que surgiram ali, e mais para frente a gente vai falar sobre algumas outras que são bem interessantes também. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tudo tranquilo. Maravilha, gente. Então vamos seguir. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre razão e sobre emoção. Acho que esses dois pontos aí é importante você entender para que você possa, de fato, aplicar depois, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a razão, ela é a capacidade da mente humana a chegar em conclusões ou suposições. Ou seja, quando você trata sobre razão, ser um ser racional, você precisa entender que o seu cérebro ele vai tentar achar
respostas. Quem geralmente sonha bastante à noite, quem tem aí algumas questões assim de ficar pensando muito numa questão, ou às vezes algumas inquietações ou ansiedades e por aí vai, geralmente tem a razão muito aflorada. Então começa a perceber muitas coisas, consegue, ou então está com um problema muito grande, aquilo ali vai consumindo você ali, para que você possa resolver. Então, a razão é quando você usa a sua cabeça para poder identificar problemas, identificar conceitos que às vezes são abstratos, às vezes você não tem como tangibilizar esses problemas, mas se você consegue, de fato, aí pensar e arquitetar. Então, a premissa da razão é que você consiga, de fato, resolver problemas. Isso é um ser racional, tudo bem? Só que a gente, ser humano, não vive só de razão. A gente também vive de emoção. O que seria emoção? É uma sensação física, tá? Que é provocada por algum estímulo. Então, quando a gente fala sobre emoção, a gente está falando sobre algo que é físico. Então, como a sede é física, como a fome é física, a emoção ali também se torna física. Vocês entendem isso? Então, para que você seja um bom profissional, você precisa ter aí uma dimensão entre você ser um ser racional ou um ser emocional, né? Entre a razão e a emoção. E esses dois paradoxos são interessantes para que você entenda como que o seu organismo vai funcionar a partir de então. Porque o seu organismo ele vai ser uma mistura entre as questões complexas, racionais que você vai tentar adquirir, e também as razões físicas, que são as razões relacionadas à emoção ali, aos sentimentos que vão surgir a partir dali. Para que você entenda melhor, olha essa cena aí que vocês estão vendo. Isso te desperta em você agora. Vamos pensar um pouquinho. Saudades. Saudades, olha só. O que mais? Tranquilidade. Tranquilidade. Quem queria estar ali agora? Eu. Legal. É uma cena que te dá algum sentimento interessante? Vamos lá. Alegria, talvez? Alegrias. Muito bem. Que mais sentimento interessante aqui? Vamos lá, gente. Alegria, tranquilidade, saudade, animação. Muito bem. Agora imagina você, tá? Vocês ali, Letícia e Vitória, que estão mais falando comigo aqui agora, e vocês ali dentro, tudo bem? Vocês ali dentro, aquele mar. Tranquilo? Você está com uma expectativa racional de que você vai ter alegria, felicidade, você vai ter entusiasmo, você vai ter um monte de sentimentos que estão acontecendo porque você chegou naquele lugar ali. E de repente aparece isso. Qual que é o sentimento agora? Medo. Medo, muito bom. O que mais? Preocupação? Preocupação. Vocês conseguem pensar em preocupação ou medo nesse momento? Sim. Sim. Racionalmente falando? Eu consigo. Consegue. Legal. Eu não consigo, não. Eu caio dura no chão, você vê um bicho desse. Alguém falou susto aqui. Fernanda falou susto. Poxa, olha só que loucura. Quando você vê essa cena, se você está nesse contexto, olha só que eu estou explicando para vocês. No contexto racional, eu não tenho medo, eu não tenho nada. Aqui. Quando isso aparece para você, não é mais a razão que está falando. Passa a se tornar a emoção. Para você entender o que aconteceria o que aconteceria com o seu corpo se você visse essa cena durante aquele mergulho ali. A primeira coisa que aconteceria é que a sua pupila dilataria totalmente. Você ficaria com seus sentidos extremamente aguçados. A energia que tem no seu corpo seria direcionada automaticamente para as pernas e braços. Tá entendendo? Vai ver. Isso não é razão. Isso é emoção. Isso é sentimento. Isso é um estado físico. O seu sangue seria direcionado para pernas e braços para que você fugisse. A gente ainda brinca um pouco sobre esse condicionamento físico, mas se você tivesse comido alguma coisa, seu intestino estivesse trabalhando, ele soltaria. Isso que o pessoal fala, fiz cocô de medo. Exatamente isso. Porque o seu corpo não vai segurar aquilo ali. Ele vai se dedicar ao instinto de sair fora. Então, tudo que estiver ali vai sair. Tá certo? Então, olha que loucura. Você consegue racionalizar nesse momento? Você até conseguiria racionalizar. Só que o que vai fazer mais forte é a sua emoção. É o instinto de sobrevivência que vai gritar e vai te dar a condição física de você partir, então, para o próximo momento. Que seria o quê? Fugir dali. Então, a gente percebe que de uma hora para outra, o contexto muda totalmente.
E na vida, gente, não é diferente. Para que vocês entendam as emoções complexas, eu fiz uma escalinha aqui, você trouxe uma escalinha para vocês de calor, tá? De zonas quentes, zonas frias. Para que você entenda que às vezes algumas doenças, algumas patologias que a gente fala, às vezes o pessoal acha que é mimimi, que é frescura e tal, mas não é. Todos os sentimentos, todas as emoções, elas têm aí de fato uma coisa física acontecendo com o corpo. Para que você entenda, quem é ansioso geralmente tem aí aquelas zonas quentes ali, que são mais relacionadas aí à cabeça e ao meio do corpo. Quem ama sente o calor no corpo todo, é maravilhoso, olha que lindo. Quem sente depressão não sente calor algum no corpo todo. Isso é físico, tá, gente? Isso é uma condição física. O desprezo, a pessoa fica mais concentrada ali em reações. Então, quando você é desprezado, você pensa muito mais, você tenta reagir àquela situação, né? O orgulho também te torna um pouco inflado, ali você tem ali uma outra zona de calor. A vergonha também te traz aí uma coloração parecida aí com o início da depressão, da ansiedade. E a inveja também tem outro tipo de coloração ali, que é meio parcial também. Então, quando a gente fala sobre sentimentos ou sobre até algumas doenças, a gente precisa entender que, de fato, são condições físicas, as emoções são condições físicas. Então, às vezes a gente está falando sobre uma condição médica, né? Que às vezes é uma questão emocional, uma questão que a pessoa não está sabendo lidar direito, como a ansiedade, por exemplo, então, como a própria depressão, que acaba se tornando uma patologia física também. Então, esse tipo de emoção, ela vem muito daquele exemplo que a gente deu agora. É um estado que o corpo ele vai administrar, ele vai tentar administrar, ele vai, por si só, de fato, tentar achar uma solução que seja palpável ali para poder resolver o problema, só que racionalmente a gente não tem o controle sobre aquilo. Vocês perceberam? Então, existe uma grande diferença entre você ser um ser racional e você ser um ser emocional. E nós somos os dois, né? Nós seres humanos somos os dois. Então, para que você entenda o motivo da criatividade, a gente precisa sempre tentar dosar, né? O que é razão, aquilo que é lógico para você, o que é emocional, porque eu não posso descartar a característica física da emoção com os objetivos que eu tenho a alcançar. Quando eu conseguir mensurar o que é razão, o que é emoção com o meu objetivo, de fato eu posso fazer acontecer alguma coisa. Então, para que você entenda, o primeiro exercício que eu quero que vocês comecem a fazer a partir de então é se impressionar mais. Olha que loucura isso. A gente está muito acostumado a falar ok. Ok. A pessoa fala para você, você fala tudo bem, ok. Só que ninguém fala mais o uau. O Wazowski, que é esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui hoje, ele é um personagem muito interessante. Quem não assistiu o filme aí do Monstros S.A., Universidade de Monstros, vá assistir, porque ele é um camarada que é extremamente motivado. Ele, na última cena do filme, do primeiro filme, ele aparece ali, o rosto dele aparece em cima da etiqueta de código de barra e ele fala, eu saí na revista. Olha que loucura. Então, o exercício que a gente tem que começar a fazer agora é parar de falar ok e começar a falar uau. Quando você começa a se impressionar com as coisas, isso é exercício. O cara trouxe para você uma ideia inovadora na escola. Uau. Pô, vou fazer um trabalho, fiz um cartaz. Uau. Não importa se você achou maravilhoso, se você não achou, se impressione. Comece a valorizar os pequenos detalhes. Porque é com o uau que você vai começar a se motivar. É com o uau que você vai começar a se alegrar. E voltem, se vocês conseguirem fazer aquela percepçãozinha, voltem quando você era pequenininho. Hoje eu tenho um pequenininho, um filho meu, que ele tem 1 aninho. Quando ele vê a cachorrinha passando, ele fala, oh! Ou seja, não importa o momento da vida, se ele vê um bichinho fofinho, ele fala, oh! Porque ele acha fofinho. Ele está condicionado, de fato, a achar tudo muito legal. Se você brincar com ele, não importa a hora que for, ele vai achar tudo muito legal, mesmo que ele já tenha visto aquilo várias e várias vezes. Então, esse é o primeiro exercício para você poder, de fato, ser uma pessoa criativa, você ser, de fato, conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Se impressione. Guarda isso aí. Se impressione com as coisas. Sabe? Valorize cada coisa. Valorize uma ação de um amigo, valorize a ação de alguém que está tentando ali te trazer alguma questão. Então, façam isso, porque isso, de fato, vai ajudar bastante para que você se torne um profissional de sucesso. Outro exercício também que você precisa entender é, quando a gente fala sobre decisão, a gente tem que sempre pensar em 3 coisas, tá? O que são as 3 coisas? Para eu poder decidir qualquer coisa na minha vida, eu preciso pensar. Aquilo vai me dar prazer? É o primeiro pensamento. Aquilo vai me permitir que eu esteja engajado em alguma coisa? Eu vou ter um significado para poder viver, de fato, daquilo? Então, o poder de decisão, na verdade, é quando você tem prazer naquilo que você faz, que você tem engajamento naquilo, ou seja, você tem um compromisso com o que está estabelecido e aquilo tem algum significado para você.
Se não tiver esses 3 elementos, amigo, nada sai do lugar. Você não consegue, de fato, se entregar. Então, se um trabalho da escola que a professora vai passar para você te trouxer prazer, te trouxer o engajamento naquilo que você está aprendendo, você vai ver que, de fato, eu vou usar aquilo ali na prática pro resto da vida, e tiver significado para você, você vai fazer e você vai fazer muito bem. E as pessoas em volta vão fazer só se tiver nessas condições. E aqui entra uma observação. Muita gente me relata, eu sou professor de matemática também, e muita gente, dos meus alunos todos, eles ficam falando assim, olha, professor, não entendo. Você explica aqui 20 vezes aqui e eu não estou aprendendo. Alguém passa por isso aí? Me contem aí. Sim, eu passo. Eu passo bastante. 20 vezes explicando a mesma conta e você não entende. Sabe por quê? Porque você não aplicou. O momento que você aplicar, eu vou dar um exemplo bem idiota, trigonometria. Quem aqui já passou por a trigonometria? Alguém já passou por isso? Ou então plano cartesiano, isso é melhor ainda. Poxa, a gente passou ano passado. Olha só que loucura. O plano cartesiano, por exemplo, é uma maravilha. Você tem ali a altura de comprimento, você tem ali um quadrado, você tem que ver as dimensões de cada um desse quadrado que você colocou, e você vai fazer a conta para ver quanto de volume você consegue colocar ali dentro. Pega uma sala, imagine para você poder entender de fato, pega uma sala quadrada e você fala assim, eu quero saber quantos litros de cimento eu uso para poder tapar isso aqui. A conta que você vai usar vai ser do plano cartesiano. Tá entendendo? Então, às vezes, assim, se você não aplica, de fato, aquela conta para alguma coisa, você não vai entender por quê. Então, aquilo não vai te trazer significado algum. Então, o que acontece? As pessoas geralmente acabam fazendo o quê? Desistindo. Ou tendo muita dificuldade para passar por aquela coisa. Te dá algum prazer isso? Não. Agora, se você aplica aquilo que você está aprendendo, de fato vai trazer uma relevância muito importante para a sua vida. Porque é o que vai se tornar aí o mediador ali do que você tem intenção de alcançar. Isso tanto nos estudos como também na sua vida pessoal, tudo bem? Algumas frases que eu achei legal para trazer para vocês também. O homem que trabalha somente pelo que recebe não merece ser pago pelo que faz. Abraham Lincoln. Ou seja, amigos, dinheiro não é tudo e não é mesmo. Quem é professor geralmente fala isso com muita propriedade, porque nenhum de nós vai ser rico nunca na vida. Mas a gente faz por muito amor e muito carinho. Então, você acha alguma coisa na sua vida que você tenha de fato prazer e trabalhe sobre aquilo, certo? Se dedique, não importa a área que você gosta de fazer, mas trabalhe não pensando em dinheiro. Nunca pense em dinheiro, porque dinheiro é consequência do trabalho e não simplesmente o foco do trabalho. O pessoal fala assim, mas eu quero ganhar milhões, eu quero sair daqui da escola, vou entrar na faculdade, vou me formar na faculdade, vou ganhar absurdo de dinheiro. Não pensa isso. Que o dia que você pensar em dinheiro na frente, acabou teu sonho porque ele é muito fútil. Você está entendendo? Outra frase que eu acho legal. Há uma forma melhor de fazer isso, encontre-a. Thomas Edison errou aí quase 1000 vezes para poder sair a lâmpada. Uma deu certo. E aqui deu certo, mudou tudo. Mudou tudo para todo mundo. Então, ache uma forma melhor de fazer aquilo. Lembra que eu falei no começo? Existem formas melhores de você criar um despertador? Poxa, várias formas de você criar um despertador. Encontre a sua. Faz melhor, tenta fazer melhor. Isso a gente chama de inovação e melhoria contínua. É você sempre tentar procurar algo melhor para poder trazer para aquela situação, para aquele problema. Certo? Se impressione, faça com que o uau aconteça e traga aquilo ali de forma melhor. Olha esse aqui. Tudo que vale a pena ser feito merece ser bem feito. Essa frase é maravilhosa, cara. Se você vai se dedicar para alguma coisa, por que você vai fazer meia boca? Por que você vai ser fútil, sabe? O capricho, acho que é o grande nome para isso daqui que a gente está conversando agora. Esse aqui é um exercício bem bacana. Eu vou tentar ler para vocês, não sei se vocês conseguem ler aí de fato o que está aparecendo, mas eu vou ler essa redação para vocês, vocês me ajudam com esse exercício aqui também. Minhas férias. Voltar das aulas já é chato, mas o pior é ter que fazer mais uma redação com esse tema. Isso aqui é maravilhoso. Pô, professora, a senhora não tem imaginação? Todo ano é a mesma coisa. Aliás, ano passado eu repeti a redação do ano retrasado e a senhora nem percebeu. A senhora precisa se reciclar, tentar uma abordagem nova. Inclusive, estou começando a entender por que é que chamam de tia. Com esse pensamento, esse paparanha vai ficar para tia mesmo. Essa é a redação do Marcelo Coelho, do 3º ano B. A minha pergunta para vocês é: qual nota você daria para esse aluno? Agora, qual nota você daria para esse aluno por essa redação de Minhas Férias? Por favor. 10. 10? Deixa eu ver Pela aqui no chat. criatividade dele. Passava ele de ano, maravilhoso. Passava ele direto, maravilha. Pô, 10, todo mundo acha que 10 é a nota para esse cara?
Muito Olha, bem. se for pensar pelo lado criativo e se a professora levou na brincadeira e como uma crítica construtiva, 10. Legal. E todos os professores fazem isso, né? Não muito, por isso mesmo. Agora, minha segunda pergunta sobre esse tema. Que nota você daria para a professora? 0. Não, mentira. Eu daria 8. 8? Porque ela tá se esforçando, né? Que mais? Temos um 8 para a professora. Vamos lá. O que mais que a gente tem aí? Alguém mais quer dar uma nota para a coitada da professora? Eu daria um 5. Porque ela cinco pra fez professora. tudo, 5 só pelo trabalho por ela estar ali. Mas, sei lá. Você vê que dilema interessante? Para o aluno, todo mundo conseguiu dar 10 fácil. Para o professor, você começa a pensar, poxa, mas por que eu daria essa nota para esse ser humano? 5? Essa aqui vai ser... Adorei, Larissa. Igual quando a gente voltar da pandemia, vai ser a redação só do Covid. Exatamente. Isso aí, olha, pode ter certeza que vocês vão chegar na sala, a primeira redação que vocês vão fazer é como foi a pandemia, o que você passou na pandemia, certeza. A gente já fez. Na segunda semana de aula que a gente estava tendo aula remota, a nossa professora pediu para a gente fazer. Isso daí, eu não estou nem criticando o trabalho, mas entenda o seguinte, a gente olhou aqui 2 paradoxos. O primeiro se o aluno ele é pensante nesse nível, quer dizer que a professora, de fato, ela não é uma professora ruim. Porque olha a argumentação desse menino no 3º ano, olha a letra desse menino, ou seja, a professora tem competência. Agora, a forma que ela abordou, talvez, o tema, não foi uma forma que foi criativa, e sim curricular. Vocês estão percebendo a diferença? Então, de fato, eu poderia até ter uma nota interessante para a professora, mas eu acredito que o que nos mostra essas frases aqui é que, de fato, a professora ela vem num ritmo que resolveu um problema, porque o aluno tem uma letra bonita, o aluno tem aí ele é um ser diferenciado, ele pensa para poder, de fato, argumentar, só que ela não inovou naquele momento ali que ela estava propondo uma atividade. Então, a gente está usando exemplo de professor, e eu sou professor, gosto de falar sobre isso, porque nós, professores, estamos aí suscetíveis a isso, muito fácil. A gente pega ali uma grade curricular e você tem que dar aquele conteúdo e como que você vai dar aquilo. E aí que entra, de fato, a mudança de paradigma. Agora, imagine se você fosse a professora ou se você fosse o empresário, se você estivesse trabalhando já no mercado aí de trabalho, será que não poderia acontecer coisas assim com você? Sem dúvida nenhuma. Porque isso que é a parte que mais me motiva. Toda vez que eu olho para essa foto, me motiva muito. Como que eu estou ensinando, como que eu estou fazendo, como que eu estou trabalhando. Porque, de fato, não está errado o que a professora fez. Só que a forma que ela fez poderia ser melhor. E é isso que o mercado vai cobrar da gente o tempo todo. É isso que o mundo cobra da gente. Que você seja melhor o tempo todo. Então, para que você possa se condicionar a ser, não só ser melhor, mas em si, você se condicionar a entender melhor as coisas, você tem que começar a olhar as coisas como uau da redação. Eu, se fosse a professora, faria uau, fantástico a visão desse menino. Toma um 10 para ela. E para mim, eu faria uma auto-reflexão. Começaria a pensar, será que eu não posso melhorar essa abordagem, fazer de outra forma depois? Então, você começa a refletir algumas questões aí que vão surgindo quando a gente começa a pensar sobre isso. Entender um pouquinho das palavras também ajuda bastante. Quando a gente fala assim, mas eu não sei ser inovador. O mundo quer que eu seja inovador, mas eu não sei o que é inovação. Entenda um pouquinho da palavra. Vamos formar a palavra para a gente poder entender. Inovação, o que é? Iniciar uma nova ação. Esse é o sentido da palavra inovação. Ou seja, eu vou começar alguma coisa, eu estou inovando. Ponto. O que é inovação? Iniciar uma nova ação. Algo que não foi feito, eu vou iniciar. Isso é inovar. Posso inovar com qualquer coisa. Facilita, é mais fácil você ser inovador a partir dessa palavra? De você entender essa palavra? O que vocês acham? Mais fácil você iniciar uma nova ação? Iniciei alguma coisa, estou sendo inovador. Esse é o primeiro princípio aí. Eu estou tentando achar o chat aqui para poder conversar das duas coisas, tá? Então, o primeiro princípio dessa palavra é esse. Agora, essa palavra aqui é maravilhosa. Motivação. Poxa, essa aqui é muito boa. O que é motivação? É motivo para uma ação. Ou seja, eu tenho uma razão, um motivo, para começar, de fato, uma nova ação. Isso é motivação. Então, eu quero ser motivado. Então, eu acho o motivo para aquela ação e vai lá fazer. Isso é motivação. Tudo bem? Criatividade. Isso aqui também é maravilhoso. O que é criatividade? É criar uma nova atividade. Ou criar uma atividade. Eu vou ser criativo quando? Quando eu criar uma atividade. É isso. Então, o significado das palavras traz muito pra gente aí de como você pode lidar
com algumas questões, né? Então, a ideia que da gente bater esse papo hoje é que você comece a perceber que não é difícil você ser criativo, não é difícil você ser motivador, não é difícil você ser inovador, e é isso tudo que vai permitir que você faça com que as coisas possam, de fato, acontecer. Esse aqui também é uma frase que eu acho muito bacana. Há 3 caminhos para o fracasso. E esse aqui é bem legal, ó. Há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então, a gente tem aí 3 práticas que podem ser feitas aí para que você possa, de fato, ter caminhos para o sucesso. Vamos mudar a frase um pouquinho. Se você quiser caminhos para o sucesso, é você o quê? É você ensinar, de fato, o que você sabe, é você praticar aquilo que você ensina, e perguntar tudo aquilo que você ignora. Então, seja uma pessoa curiosa, sabe? Se impressione com as coisas e procure entender as questões ali. Vai olhar cada pontinho, não se contenta com pouco. Eu acho que quando a gente fala, pelo menos eu que estudei escola pública o tempo todo, eu jogava toda a culpa do que eu não sabia na escola pública. Eu, Luiz. Tá? Ah, mas eu não sei matemática, culpa do professor. Ah, mas eu não sei, minha escola é ruim. Ah, minha escola é ruim mesmo, então eu não vou saber mesmo. Ah, mas é porque, não tô nem aí. Ou seja, eu achava qualquer muleta, qualquer coisa que pudesse, porque eu não entendia várias coisas. Então, como eu tinha uma dificuldade muito grande e eu não tinha estudado muito na vida, eu era muito preguiçoso, eu começava a fazer o quê? Eu achava desculpa para tudo. Então, a minha dica para vocês agora é não se contenta com pouco. A sua vida é muito preciosa para você se contentar com porcaria. Então, não acha desculpa pelo que você não entende a situação. Vai aprender. Não acha desculpa pelo que você não consegue resolver. Vai descobrir. Poxa, mas sabe aquela sensação, não sei se vocês já tiveram isso, me contem, de que eu não aproveitei aquele ano? Passei pelo 5º ano, sim, passei muito. pelo 6º ano, não aproveitei nada. E qual que foi a culpa? Da pandemia. Foi a pandemia. Foi a aula remota. Foi o professor. Foi o tempo. Porque isso? Porque aquilo. O mundo é cheio de desculpa. Eu tinha um problema, vou contar para vocês. Eu, no 6º ano, eu cabulava a aula, eu não ia para a escola, eu tinha um medo terrível da matemática. Terrível. Eu queria ver, o diabo não queria ver meu professor de matemática. Eu tinha medo. Mas sabe o que era aquilo? É porque eu não consegui fazer alguma coisa, tive dificuldade e achei uma desculpa para poder, de fato, não ir mais na escola. E quase repeti de ano. Fiquei fazendo, não sei se existe isso ainda hoje, mas eu fiquei fazendo ali aula em janeiro. Que eu fiquei janeiro inteiro, todo mundo de férias, eu estudando lá. Porque eu tinha quase repetido de ano por conta da matemática. Até que eu percebi que, de fato, não é o professor o problema. Se eu estou com dificuldade, a dificuldade é minha. Então, eu tenho que correr atrás. O professor vai me ajudar. Ele é um facilitador. Ele é um mediador. Mas, de fato, quem tem que buscar sou eu. Eu já passei muito por isso. Eu era aluno muito ruim. Muito ruim. Eu só fui entender, de fato, que estudo é tudo depois, quando eu estava quase chegando no ensino médio, porque aí eu percebi que, se de fato eu não quisesse correr atrás do meu sonho, ninguém ia correr por mim. Foi por isso que eu comecei a estudar que nem louco. E assim, eu estudava muito, às vezes eu passava 10 horas por dia estudando. Não era porque eu era inteligente ou porque era esforçado, nada disso. É porque eu não tinha estudado direito os outros anos. Tá entendendo? Como eu não tinha pegado a base direito dos outros anos por minha incompetência, eu comecei a estudar muito mais para poder tentar entrar nos lugares que eu queria entrar ali, nos meus objetivos acadêmicos. Então, essa é a minha dica para vocês. Não se contenta com pouco. E para de arrumar desculpa para as coisas. A culpa é sua mesmo e você tem dificuldade mesmo, assume isso e vai tratar de resolver isso aí. Acho que isso é importante também. Não estou isentando os professores de vocês, não estou isentando a escola, não estou isentando ninguém. Cada um tem seu papel aí na educação. Só que eu acho que o esforço ele vem acima de tudo. Quem quer, de fato, consegue as coisas. Seguindo também, acho que essa aqui é uma frase muito bacana, que é o seguinte, é do Cortella. Fazer o melhor que você pode, na condição que você tem, né? Fazer o melhor nas condições que tem até que as condições melhorem. Esse tipo de visão de você fazer o melhor que você puder fazer, não o possível, não aquilo que é banal, mas sim o melhor que você pode fazer, é a forma que você tem de fato aí de as coisas melhorarem. Às vezes eu não consigo naquele momento ter a melhor aula do mundo, mas eu consigo fazer a melhor letra do mundo. Às vezes eu não consigo fazer a melhor pesquisa do mundo, mas com aquela pesquisa ali eu vou conseguir de fato trazer um resultado. Às vezes eu não consigo ali ter a melhor escola do mundo, mas eu posso ter a escola mais limpa do mundo, eu posso ter o capricho em cada coisa. Às vezes eu não consigo ter ali todos os objetivos que eu quero de vida, às vezes eu não tenho condições ali de fazer uma coisa muito grande, mas eu posso fazer aquela pequenininha.
Se impressione com aquilo que você tem, faça uau para as coisas que você tem e faça melhor. Sabe, eu cansei de ver aí, fui criado ali por uma família bem humilde, e ali dentro, às vezes, a gente não tinha muitas condições financeiras mesmo. Às vezes a gente passou muito apertado, passou dificuldade de comida mesmo, assim. Passamos muito, não sei se é a realidade, sei da minha, mas a gente passava muito apertado. Mas a minha mãe, ela era impecável com a limpeza. Impecável. Poxa, a gente não tem tudo, mas aqui, ó, tá tudo arrumadinho. Então, esse tipo de coisa é fazer o quê? Melhor que você pode fazer na condição que você tem, até que a condição possa melhorar. E assim você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Não fique prisioneiro do mesmo. Sabe esse papo de ir na mesma praça, no mesmo banco? Cara, isso aqui não é para você. Não é esse sentido. Coitado do Carlos Alberto. Nem ele ficou preso no mesmo. Tá? Nem ele. Então, não fique prisioneiro da mesmice, sabe? Existe uma diferença entre dois caminhos que você pode utilizar na sua vida. Ou você vai ser medíocre, ou você vai ser excelente. Você precisa entender isso de fato. Mudar é complicado, mas não mudar é você padecer. Acho que esse é o sentido. E se você está aqui hoje e você está vendo aqui, está conversando sobre um assunto que é para refletir sobre a vida. E muita gente não está aqui. Muitos amigos de vocês não entraram aqui para poder ver essa aula, não estão aqui com a gente. Então, olha que situação. A seleção natural já passou por você e você está aqui até agora ouvindo eu falar quase 40 minutos. E a gente está aqui batendo um papo. Por quê? Porque você já entendeu que você tem que buscar excelência para a sua vida. E agora, vamos falar um pouquinho sobre esse caso aqui, essa bandeira aqui, traz alguma reflexão para você aqui? Cadê os meninos aí? Vamos falar um pouquinho sobre essa bandeira aqui. 7-1. Que mais? Que isso lembra? Eu quero chorar. Eu quero muito chorar. Só. Quem lembra dessa bandeira aqui, flamejando aqui? Quem não lembra, né? É mais fácil perguntar. Quem não lembra? Olha só. A Alemanha, gente, um país ali que já foi destroçado pela Segunda Guerra. Dentro dos seus líderes acabaram o país. Depois eles tiveram um retorno muito maravilhoso. A economia da Alemanha é maravilhosa. E eles chegaram aqui no Brasil e fizeram o quê? Lembra disso aqui? E aí? Quem vai começar a chorar agora? Lembraram disso? Quem lembra dessa cena aqui? Nossa, eu acho que isso é pior que terminar namoro, sabe? Tá doendo aqui dentro. Exatamente. Agora, olha só a situação. Todo mundo lembra dessa cena, não lembra? Ó, o pessoal no chat está falando aqui. Vergonha, poxa vida. Até porque hoje temos muito recurso. Ah, tá, desculpa. Isadora, perdão, passei de você. Legal. Olha essa cena aqui, gente. Quem lembra dessa? Ninguém, né? Olha só que interessante. A gente não tinha nascido ainda. Olha só. Para vocês poderem entender. Acho que vocês eram vivos, sim. Impossível vocês não serem vivos. Mas só para poder explicar. Aqui, a gente está falando sobre uma Copa do Mundo que todo mundo chorou contra a Alemanha. Só que antes, quem ganhou da Alemanha foi o Brasil. Na final da Copa do Mundo de 2002. O que eles fizeram, então, a Alemanha? Eles perderam, a gente nunca lembra disso aqui. Ninguém vê falando, todo mundo fala do 7-1, mas ninguém lembra do 2-0 da Alemanha. Por quê? A gente conquistou... Pode falar. Não, é que eu acho, tipo, eu não tinha nascido ainda. Nasci em 2004. Ah, sim. Mas olha só, certeza que vocês sabem que o Brasil é pentacampeão, né? Todo mundo sabe disso? Tranquilo? Olha a situação. A gente ganhou da Alemanha em 2002. Na Copa do Mundo 2002, nós ganhamos da Alemanha, fomos pentacampeão do mundo na final contra a Alemanha. 2-0. Passou a Copa do Mundo 2006, passou a Copa do Mundo 2010, e a Alemanha fez o que nesse meio do caminho? Acho que eles se contentaram? O que vocês acham? Não. Eles pegaram a base dessa seleção aí de 2002, reformularam todo o esquema deles, trabalharam demais, não ganharam as outras Copas e vieram em cima do Brasil com um objetivo: descontar esse aqui. Perceberam a Alemanha? É o mesmo país que foi destroçado há muito tempo atrás, é o mesmo país que participou de Copas do Mundo depois disso, e eles se esforçaram o tanto que vocês possam imaginar, porque eles lembraram, eles não esqueceram. A gente não vai esquecer esse 7-1 por muito tempo, mas eles também não esqueceram do 2-0 que eles pegaram, que eles perderam uma Copa do Mundo pra gente, e agora eles vieram aqui e deram o troco, e um troco muito bem feito. A gente fala assim, mas foi o brasileiro que foi ruim. Não, amigo. Não foi o brasileiro que foi ruim, não. Foi a Alemanha que estava extremamente motivada e extremamente organizada para cumprir o quê?
o objetivo que eles foram proposto. Isso a gente chama, sabe do quê? Foco. Esse foi o foco. E aqui está o resultado. Para a gente, um resultado triste, porque a gente já teve um resultado feliz antes, e eles se programaram para poder trabalhar. O Brasil estava focado nessa Copa do Mundo? Poderia até estar. Mas a Alemanha estava muito mais. O Brasil podia estar motivado? Podia estar. Mas a Alemanha estava muito mais. Entenderam a diferença? Agora vamos falar sobre sentimentos de novo. O que vocês imaginam quando vocês veem esse gatinho aí? Reações, por favor. Oi, tão fofinho. Fofinha. Eu já tinha colocado daquela menininha, que era mais legal aí. Esse aqui. Mesma coisa? Fofinho? Não, eu sinto saudade. Saudade. Você perdeu um cachorrinho? É. Poxa vida. É doído mesmo. Olha só, sentimentos vão acontecer agora, hein? Esse aqui. Nossa. Maldade. Maldade. Esse aqui. Tranquilo? Vou passar, hein? Super fome. Super fome. Ótimo. Isso aqui. Tranquilo? Então tá bom. Olha esse aqui. Agora eu vou acabar com vocês. Sentimentos Meu vão ponto surgir. fraco. Meu ponto fraco. Seu ponto fraco. Sentimentos vão acontecendo aqui. Olha isso aqui. E aí? Posso continuar? Ó, tem um monte de gente mencionando aqui no coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza, bom, legal. Bacana. Olha isso aqui. O pessoal que gosta de chocolate deve ficar morrendo agora quando olha essas cenas. Vocês percebem que as coisas despertam sentimentos na gente? Nesse caso aqui é desejo mesmo, é fome, né? Olha isso. Esse aqui comigo acaba comigo só de olhar. E aí, tranquilo? Olha, eu acho muita maldade, porque a gente só vai comer daqui provavelmente umas 3 horas. Pois é. Então, olha só. Esse aqui, dá algum sentimento? Seja sincero. Acabou comigo agora. Joga real. Não, Dá algum jogou. sentimento? Né? Todo mundo queria um pouquinho? Vou continuar, tá, gente? Aqui, meninos, algum sentimento? Ó, tá, meninas, vou ajudar vocês, vai. Aqui alguém? Não? 3, 2, 1. Às vezes pode estar falando, recalque. Não. E aqui? Algum sentimento? Maravilhoso. É o Thor, cara. E aqui? Vamos ver como é que tá o negócio. Não, Bom, tira isso aí. Não, tira isso aqui. Tira isso aí, pelo amor de Não, Deus. isso aí não dá, não. E aqui? Nossa, piorou. Piorou. Perdeu super. Nossa. Vamos aí? E aí? Alguém vai defender o Palmeiras, coitado? Timezinho. Não, ninguém, não tem nem torcida. Tira isso aí, pelo amor Não dá de nem Deus. pra defender, não, professor. Vamos lá, então. Aqui. Aê, agora! Agora melhorou. Professor, Agora dá pra até defender. meu celular ficou, Agora pode mas- deixar aí. Meu Deus. Vou deixar essa cena aqui um pouquinho. Por que vocês começaram a pensar? Cada um teve um sentimento, cara. Cada um teve uma reação. Mas vocês percebem que quando a gente coloca coisas que vocês gostam, a gente tem alguma reação diferente? Às vezes um gosto de um não é gosto do outro, mas eu vou tirar em respeito aos nossos amigos que não são corintianos, tá? Às vezes a gente tem sentimentos por coisas que são assim, que mudam a nossa perspectiva, né? Time de futebol é muito bacana porque, de fato, é um sentimento, no Brasil, é o que o pessoal mais curte, é o pessoal mais gosta ali. Alguns odeiam alguns times, outros adoram times. Corinthians, na minha opinião, é um time que movimenta muita gente. Não estou defendendo o time, porque longe de mim, sou corintiano, mas enfim. Mas é uma coisa bacana, né, cara? É um despertar de sentimentos que são interessantes. Agora, o que vocês fazem com os sentimentos de vocês, o que te motiva, é a grande sacada dessa história toda. Eu mostrei essas imagens para vocês poderem refletir um pouco. Automaticamente o seu cérebro começa a fazer projeções quando vocês veem algumas coisas. Vocês percebem isso? É uma coisa que você controla? Não é. Não é. Vocês conseguem perceber como as coisas vão acabar desencadeando coisas? E é isso que eu quero que vocês comecem a olhar hoje. A gente está já encerrando. E eu queria que vocês começassem a olhar. São questões que você vê que vão te motivar. Então, usa isso para o lado positivo.
Eu não sei sua religião, mas esse cara, ele mudou o mundo dele. Tá? Eu não sei se você acredita em Jesus ou não, mas historicamente falando, Jesus ele mudou aquele mundo que ele vivia ali. Não sei se vocês conhecem esse carinha aqui, mas esse cara chama-se Da Vinci. Ele mudou a concepção do mundo que ele vivia. Ele mudou totalmente o que era a estrutura do mundo daquele tempo. Esse cara aqui, o Thomas Edison, ele mudou totalmente o mundo dele, mas ele mudou o mundo de todo mundo também em volta. As invenções dele até hoje são estudadas ali, porque ele mudou, de fato, o mundo que ele vivia. Esse cara chama-se Alan Turing, ele criou os computadores. Ele pegou uma coisa ali, ele passou por uma vida muito difícil, e ele estudou por conta própria a matemática, até que ele pôde desenvolver um sistema. Então, esse papo que a gente tem hoje aí de computadores, que tem como ter dispositivos de entrada, que entram com os dados dos computadores, você tem ali as impressoras, que tiram a informação, a memória, tudo isso foi arquitetado por essa cabeça gorda aí, que é Alan Turing. Ele criou a estrutura computacional que hoje permite que a gente se comunique aí com o mundo todo. Ele mudou o mundo dele, mudou o nosso. Esse cara aqui, ele chama-se Tim Berners-Lee. Ele criou uma rede chamada WWW, ou World Wide Web, que significa rede de alcance mundial. Sabe o que ele fez? Ele criou a internet. Olha só esse cara. Genial. Ele pegou um negócio que já existia, que não tinha nenhuma utilidade, era uma utilidade de comunicação do exército, que nem usava direito, e transformou na maior rede de computadores do mundo ali, interligados. Ele mudou o mundo dele. Genial esse cara. Vivo ainda, né? Ele deu até uma entrevista essas semanas aí falando que ele imagina que a internet do futuro seja uma internet ali ligada à computação quântica. Então ele tem uma ideia de que vai ser possível ter teletransporte, você ter ali o envio de partículas, enfim. É um cara que é sonhador e visionário até hoje. Ele criou isso aqui em 1990, não faz tanto tempo. Esse cara aqui, Mark Zuckerberg, criou o Facebook. Ele modificou as estruturas do que a gente conhece hoje como redes sociais. A gente usa bastante aí. Vocês devem usar bastante Facebook, Instagram, TikTok, esses aplicativos que são comuns aí da gente usar hoje em dia. Quem criou essa concepção, essa ideia, foi esse cara aí, Mark Zuckerberg. Esse cara, imagina, ele teve uma ideia que foi genial, ele se chama Bill Gates, e é o cara mais rico do mundo, um dos caras mais ricos do mundo. Ele simplesmente pensou, por que o computador tem que ficar em empresa, por que não pode ir para casa das pessoas? E foi nessa sacada, ele não era mais inteligente na época, o mais inteligente era o sócio dele, ele simplesmente teve a ideia, a percepção de que ele poderia transformar uma coisa que era de escritório para empresa. E hoje você tem celulares por conta desse cara. Esse outro aqui, ó, genial. Conhecem ele? Conhece? Alguém? Chama Steve Jobs. Steve Jobs, ele criou o iPhone. E depois que ele criou o iPhone, ele criou a tecnologia touchscreen e aí dali surgiu iPads, iPhones e um monte de outras coisas. Ou seja, um cara que viveu à frente do tempo dele. Tem uma história do Steve Jobs que eu acho muito legal. Quando ele estava criando um dispositivo chamado iPod. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Era um dispositivo pequenininho para música. Ele chegou com os engenheiros dele na empresa e falou o seguinte, olha, eu quero menor isso daqui. Trouxeram um protótipo para ele desse tamanhozinho assim. Ele falou, tá muito grande, tem que ser menor. Ele falou, mas não tem espaço mais aqui dentro. Aí ele catou o iPod e jogou dentro do aquário dele. Quando ele jogou no aquário dele, começou a sair um monte de bolinha assim. Aí ele falou, tá vendo que tem ar dentro? Se tem ar dentro, tem espaço. Então, é possível também. Tá certo? Então, isso foi uma história do Steve Jobs. E a pergunta é, como é que você vai mudar o seu mundo? O que você vai fazer? Você pode fazer coisas grandiosas, você pode fazer coisas que são menores, mas como é que você vai fazer para poder fazer com que as coisas aconteçam? Então, essa é a grande pergunta que fica hoje. Como que você vai poder trabalhar? E minha dica é para você, tenha um início, tenha a sua meta e foque nesse meio do caminho, para que você possa alcançar os seus objetivos profissionais. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado aí do nosso papo de hoje. Espero que vocês reflitam bastante. E caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, ou queira comentar alguma coisa, aproveitem agora, porque a gente tem essa condição aí de bater um papo aí e a gente às vezes até debater sobre alguns assuntos, tá bom? Eu fico